Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. Vocês pediram e, claro, eu trago aqui para vocês. A gente recentemente fez 2 vídeos sobre fatos relevantes do GARI 11, o Guardian Real Estate. Eu acabei de chegar de viagem, tem literalmente horas que eu cheguei, e o fundo tinha anunciado uma nova emissão de cotas. Então eu estou fazendo esse vídeo até sem edição, até porque essa emissão está com um cronograma super apertado. A gente vai até falar sobre isso, características da emissão, o que o fundo quer adquirir, algumas coisas que a gente já tinha meio que antecipado nos outros 2 vídeos. Então, estou fazendo esse vídeo aqui num fôlego, sem edição, para trazer o conteúdo para vocês a tempo. E sim, é sobre a 6ª emissão de cotas do Guardian Real Estate, o GARI 11. Estou pegando aqui diretamente do material publicitário do fundo. Então, a gente vai usar ele como referência, que está um material muito completinho, e a gente vai olhar algumas coisas que, de repente, algumas pessoas não entenderam das regras da emissão, não entenderam do que está realmente acontecendo. Então, aqui a gente vai dar uma pegada, uma olhada geral em cima disso. Aqui, então, no material publicitário, 6ª emissão do Guardian Real Estate. Obviamente eu não vou pegar o material todo aqui, mas vou tentar pegar uma boa parte. Ele fala um pouco sobre a Guardian em si, né, que tem 5,2 bilhões de ativos sob gestão em 19 veículos diferentes de investimento, sendo 2 deles fundos listados em bolsa. O GARI 11, que é esse que a gente está falando agora, antigamente era o GALG 11, que era o Guardian Logística, e o GAMI, ou GAME, como alguns gostam de chamar, o GAME 11. Aqui tem a linha de tempo do fundo, dos fundos, né, na verdade, não só do GALG 11, hoje GARI, como também do GAME 11, que é o Guardian Multi-Estratégia, e também FDICs, toda a evolução aí dessa operação da Guardian. Hoje, são 7 fundos ligados à área de imobiliário, sendo 2 deles listados em bolsa, 2,2 bilhões de reais nesses fundos listados. Sobre o GARI em si, ele tem um patrimônio de um pouco mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão 150 milhões. Hoje são 25 ativos listados, 100% dos contratos são atípicos, prazo médio dos contratos de 15 anos, uma excelente liquidez diária. São hoje 260 mil investidores, 97% dos inquilinos têm ratings de crédito AA+, e AAA. E hoje ele é um fundo 51% renda urbana, 49% logístico. Talvez alguém até pergunte, Nod, mas você falou nos outros vídeos que não estava mais com esse balanceamento tão 50-50. É porque, claro, para um fundo fazer uma emissão, subir essa documentação até a CVM aprovar, etc., você tem que usar uma certa data de corte. E não dá para contar operações que foram anunciadas depois dessa data de corte, operações que ainda estão ali fechando documentação, tem coisas que ainda estão em aprovação pelo CAD, etc. Então, na data de corte desse material, estava 50-50. A gente sabe que o fundo, nesse momento, não caminha para 50-50. A gente conversou isso nos outros 2 vídeos. Aqui ele coloca aqui alguns pilares da estratégia, né? Como a gente já comentou, de qualidade de crédito dos inquilinos. O imóvel ser estratégico para o inquilino, para que favoreça com que ele queira renovar e queira permanecer no longo prazo. Reciclagem de capital com lucro imobiliário. Esse é um ponto importante que eu acho que a maioria das pessoas acaba não olhando, que às vezes mesmo uma emissão como essa, que não tem uma promessa de grande aumento de dividendos, etc., as estimativas são sempre feitas com base dos imóveis permanecerem. E o fundo já fez algumas vendas com bons lucros, que acabam, claro, gerando uma maior distribuição de lucros. Aqui hoje está o portfólio do fundo, aqui com os imóveis demarcados. Hoje, região, em todas as regiões, menos na norte, mas a gente já conversou sobre isso, que ele tem aquisições acontecendo
também na região norte. A distribuição de inquilinos aqui ainda considera, por exemplo, o BRF, que é o imóvel que já está em processo de venda, mas aqui a gente vê que 28% está no Rio Grande do Sul, 19% em São Paulo, 16% em Pernambuco. Então, não é só uma distribuição de tem um imóvelzinho aqui, um imóvelzinho colar. Não, realmente tem percentuais importantes em várias regiões. Aqui tem, então, os 25 imóveis, são 5 logísticos, BAT, que é da British American Tobacco, né? O BRF, em Vitória de Santo Antão, que está em processo de venda, Air Liquid Canoa, Air Liquid São José dos Campos e Air Liquid e a Almanara, em Jundiaí. E os outros 20 imóveis são de renda urbana e aqui em várias regiões do país. Muita coisa para o Grupo Mateus, muita coisa para o Grupo Pão de Açúcar. Qual é a ideia, né, como eles chamaram aqui, Gary 11, para onde iremos? Então, chegar a 40 ativos, a tendência ao prazo médio de aluguel não se alterar, continuar ali na casa dos 14, 15 anos. Os novos imóveis, então, que o fundo adquiriu, que estão em processo de aquisição, né, que são do grupo Carrefour, pela bandeira Atacadão, são 15 imóveis em diversos estados, inclusive estados que o fundo está estreando, digamos assim, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui tem a área de cada um deles. Os contratos atípicos aqui são de 13 anos. E aqui como é que vai ficar a carinha do fundo depois dessas aquisições. Então, o fundo fica com essa nova fotografia. Aí a gente pode ver que já abrindo, por exemplo, a região norte, aumentando a presença no centro-oeste e por aí vai. E aqui o pipeline, então, da oferta. Aqui havia até um receio se o fundo estaria fazendo essa emissão para que os vendedores dos imóveis pudessem estar colocando os imóveis como parte do pagamento, como a gente já viu outros fundos fazendo, e aqui eles estão mostrando que não, que a ideia é realmente usar esse dinheiro para fazer novas aquisições. Então, a gente tem tanto no Sul, no Sudeste, no Nordeste e no Centro-Oeste, e todos em contratos atípicos, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis, 5 de logística, 2 de renda urbana, né? Os 2 de renda urbana do ramo de atacarejo. Claro que aqui não vai dar muitos detalhes, porque a gente pode ver que ainda as transações ainda não estão fechadas. Metade delas está marcada aqui como em análise, metade está marcada aqui como em negociação. O cap rate estimado das operações entre 8,5% e 10,5%. Os imóveis, digamos aqui, vamos colocar aqui o menorzinho, né, em valor de 55 milhões, o maior de 350 milhões. Todos eles em contratos atípicos com multa de rescisão de 100%. Por que isso? Porque nem todo contrato atípico tem toda essa multa de rescisão, que é o máximo que a lei permite. A gente tem alguns contratos atípicos em outros fundos que a multa não é de todo o prazo do contrato. São multas menores de 12, 24 meses, etc. O GARI, não. Todos os imóveis que já existem e esses que estão no pipeline é sempre da maior multa que a lei permite. Aqui tem os prazos. A maioria dos imóveis com prazo de locação de 20 anos. Tem um aqui com 12, tem um aqui que ainda está, talvez, em negociação de alguma forma, de 8 a 10 anos. Isso aqui totaliza R$1 bilhão, na verdade, um pouquinho mais de R$1 bilhão em transações em negociação. Isso não quer dizer que todas elas serão concretizadas, que todas elas serão fechadas. Talvez sim,
Talvez não. Então, o fundo fica, então, né, ele fica previsto, então, para bater 40 imóveis com 7 inquilinos. Vejam que a quantidade de inquilinos não aumenta muito, o que nos dá a entender que boa parte dessas operações vão ser imóveis com inquilinos já existentes, já no portfólio. Então, inquilinos que gostaram de fazer negociação com a Guardian e querem negociar mais imóveis. Não dá para a gente ter detalhes, é claro, mas é o que aparece. O prazo médio dos aluguéis, então, que quando ainda era GALG 11, era de 9 anos, hoje está em 15 e continua nessa mesma ordem de grandeza. A alavancagem financeira do fundo diminui muito, que é algo que, sim, incomoda algumas pessoas. O fundo, antes, quando era GALG, ele estava com 42% de alavancagem, hoje está na ordem de 25%, e com a emissão, a tendência é baixar para alguma coisa perto de 19% de alavancagem, uma alavancagem realmente muito mais baixa do que o fundo já teve. E a tendência é o dividend yield ficar na mesma base dos 11% ao ano que o fundo tem hoje. E claro que eles fazem uma estimativa de aumento de liquidez, o que é absolutamente natural. Quanto mais o fundo cresce, a tendência é ele ficar mais líquido. Então, o patrimônio líquido aumenta na previsão de 1,2 bilhão, que é hoje, para 1,6 bilhão. Aqui, repetindo uma parte das informações. Aqui ele coloca o estudo de viabilidade, então, quanto ele prevê de receitas para os próximos 12 meses e depois para todo o ano 2 e ano 3. E a gente pode ver que não tem uma grande variação no dividend yield, mas o fundo ele ganha uma maior diversificação, certo? Mesmo que um fundo não aumente o dividend yield, ao fazer uma emissão ele tem um aumento da sua diversificação e, além disso, ele passa a ter mais imóveis para poder fazer vendas lucrativas, como o fundo já começou a fazer. Ele não tem um longo histórico de reciclagem de portfólio, mas já começou a fazer algumas vendas com lucro bastante interessante. Aqui ele faz um comparativo, então, do fundo com outros fundos comparáveis, certo? Mostrando como, comparado a alguns de tijolo híbrido, alguns de renda urbana, ele está negociando com algumas vantagens, digamos assim, em relação aos comparáveis, né, aos concorrentes dele. E aqui tem as condições da oferta, certo? A oferta, então, ela está buscando 450 milhões de reais. Pô, Nádia, mas espera aí. Você colocou lá que a oferta tinha 1 bilhão de operações em negociação. Sim, operações de negociação. É sempre bom você fazer emissão tendo um pouco mais. Mesmo aqui contando com o lote adicional é de 25%. Então a gente está falando de cento e poucos milhões de reais. Então essa operação não chega nem no talo, né? Nem colocando o total na rua, não chega a 600 milhões. Vai ficar ali 660 aproximadamente, né? 660, 670 milhões, alguma coisa nessa base. Mas é sempre bom você começar uma oferta, principalmente se você ainda não está com as negociações muito formalizadas, muito adiantadas, você sempre começar tendo algo a mais. De qualquer forma, o fundo também tem dinheiro para receber de vendas. Alguma operação sempre pode cair, né? O vendedor pode desistir ou a Guardian pode optar por não fechar o negócio. Então é sempre bom ter uma gordurinha. Nódia, será que o fundo vai conseguir fechar todas as negociações e ele vai ter que se alavancar? Não é isso que está no material. O material ele calcula a alavancagem como se o fundo não fosse fazer novas alavancagens. Podem surgir oportunidades e a gente sabe que o pessoal da Guardian sabe operar com alavancagem. Então,
Pode ser que aconteça, pode ser. Não parece de forma nenhuma ser o plano A da operação. A operação realmente está montada numa ideia de que talvez alguma operação você não vai estar com todos esses imóveis, todos esses 7 imóveis fechando absolutamente todos. Então, alguma coisa pode cair. Se não cair, de repente pode rolar alguma alavancagem. Mas ainda que role alguma alavancagem, como o fundo também cresceu muito, mesmo que 2 imóveis ali sejam numa operação alavancada, isso não muda o percentual de alavancagem de uma maneira significativa. Em vez de estar 19% lá, como está no material, pode ser lá para 22%, ou coisa parecida. Então, o fundo vai diminuir a sua alavancagem meio que de qualquer jeito. Sobre o preço da emissão. Preço da emissão de R$ 9,00, que é o valor patrimonial. Aqui já é o patrimônio atualizado de outubro. Então, aqui a gente já vê uma vontade da Guardian de acelerar o cronograma, porque conseguiu fazer o administrador do fundo publicar o valor patrimonial antes do prazo limite, né, pelas regras da CVM. O fundo está divulgando seu valor patrimonial bem antes do que é o prazo regulamentar, mas para já estar com o VP fresco, o VP atualizado, que está de R$ 9,00, que é um pouquinho abaixo do que o fundo vem negociando nos últimos dias. E aqui fala que, contando os custos, fica R$ 9,00. Então, é como se a emissão não tivesse custos. Mas aqui a gente precisa olhar um pouquinho mais a fundo, principalmente no prospecto da emissão, porque lá tem alguns detalhes mais interessantes. Aqui, isso é muito comum ter nos prospectos o custo da emissão. Então, com todos os pedacinhos de taxa de CVM, Bovespa, comissão de coordenação, comissão da distribuição. Então, aqui, supondo que a oferta capte o valor base, ou seja, os 450, sem o lote adicional, mas também sem ficar abaixo disso, o custo da emissão seria de 20 milhões, o que dá por cota 40 centavos. Eu vou dizer, bom, Lodge, então vai dar 9, vai dar 9,40. Calma, que a gente precisa rolar um pouquinho a tela aqui. E diz o seguinte: conforme compromisso assumido pela gestora, ou seja, a Guardian, perante o fundo, sempre buscando melhor alinhamento com o interesse dos cotistas, a gestora concedeu ao fundo uma redução da sua taxa de gestão, condicionada à captação mínima do montante mínimo da oferta, ou seja, a oferta tem que acontecer, de forma que a taxa de gestão devida à gestora após 1º de janeiro será reduzida até o limite necessário para que 60% dos custos da oferta sejam compensados ao fundo, sendo certa que a referida redução estará limitada a 30% do montante mensal devido à gestora a título de taxa de gestão e perdurará pelo período necessário para que a referida renúncia represente 60% dos custos da emissão. Ou seja, vamos lá, o fundo vai ter o custo inicial dos 40 centavos por cota, que dá ali 20 milhões. Isso no D0, no momento inicial, isso sai do caixa do fundo. Mas a gestora vai se aplicar um desconto de 30% da sua taxa de gestão pelo tempo necessário para que o fundo consiga reaver 60%. Então, supondo que essa oferta realmente feche os custos em 20 milhões, o fundo está só pagando 40% disso, só 8 milhões, que não está nos custos diretos da oferta, mas está saindo do caixa do fundo de qualquer forma. É o que a gente chama no jargão de taxa por dentro, que é raro, geralmente a gente vê a taxa por fora, né, de maneira mais explícita. Aqui ela está por dentro, e a gestora vai bancar, vai sangrar do próprio bolso os outros 12 milhões, que vai ser descontado da taxa de gestão por alguns meses, até que o fundo seja ressarcido. Então, a oferta ela não tem um custo direto dos 40 centavos. Quem participar da oferta, seja no dia de preferência, seja na oferta pública, vai pagar apenas os R$ 9,00, mas o fundo vai ter um custo inicial dos 20 milhões e depois vai se ressarcir de 12 junto à gestora,
tendo um custo de apenas 8 milhões. E sobre o cronograma, a gente tem, então, o direito de preferência, que já começou nessa segunda-feira, dia 11. Pode ser negociado até dia 12, até hoje, dia que sai esse vídeo. Encerramento do período e pode ser exercido até dia 14, ou seja, até quinta-feira. A liquidação é no dia 18, então segunda-feira, né, da próxima semana. E a oferta pública, então vai até... já tá aberto também, desde ontem, dia 11, e até dia 25. Até dia 25, essa oferta sendo coordenada pela XP. E a liquidação dela no dia 29/11. Então, o fundo vai ser uma oferta realmente muito curta, com prazo total aí de 20 dias, vamos colocar aí. A gestora até tinha já soltado um fato relevante para já deixar o mercado ligado, porque realmente esse cronograma ficou realmente muito rápido. Mostra que a gestora já está com as operações realmente em andamento, já está com elas avançando, e talvez os vendedores tenham pressa na venda. Então, o fundo precisa estar com dinheiro rápido na mão. E agora eu quero saber de você. Você é cotista do fundo? Não é? Vai participar da emissão? Não vai? Por que vai? Por que não vai? Coloca seus comentários aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, isso ajuda muito aqui o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está sempre tentando trazer notícias e novidades aqui do mercado de fundos imobiliários. Se você acha que mais alguém pode gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar. E eu vou deixar aqui do lado os últimos 2 vídeos que a gente fez sobre o GARI 11. Um sobre a venda e um sobre a recente compra de imóveis. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.